A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de mudança, de libertação, de transformação, Deus tem resposta e Deus te fará entender o que Ele tem, o que Ele pode e o que Ele quer fazer na sua vida através desta palavra, que eu te peço em nome de Jesus para que você fique até o final e não perca nada do que Deus irá te direcionar a partir de hoje. Eu convido os irmãos a estarem lendo conosco Gênesis capítulo 16, versículo 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilhar-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da minha vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Meus irmãos, por mais que seja uma leitura um pouco grande, eu quero falar para a sua vida que esse texto aqui é um texto muito forte. Eu estive refletindo e meditando, e eu creio que Deus, Ele tem direções para te dar, Deus tem resposta, e eu tenho a certeza de que você não vai perder o seu tempo, que o seu tempo não vai ser em vão,
porque através desta palavra Deus vai te dar direções e te fazer entender o chamado dele e o que ele tem poder para fazer na sua vida através de Jesus Cristo de Nazaré. Agar é dada por mulher a Abrão. Meus irmãos, pode ser que tenha muitas pessoas que estejam escutando esse texto aqui, essa palavra aqui, e não entenda. Abrão era um homem simples, comum, que lá em Gênesis capítulo 12, você pode abrir lá, Deus chama Abrão, fala para ele sair do meio da terra dele, da casa dos pais, para ele obedecer à voz de Deus, que através da vida dele, Deus faria da vida dele, da semente dele, uma grande nação, um grande povo que não poderia ser contado. Então Abraão vai, obedece essa voz, ele sai da família, da casa dos pais dele, ele desce ao Egito, ele sobe ao Egito. Você pode ver, meus irmãos, do 12 por 15, acontecem muitas coisas, você pode ver. Ló, o sobrinho de Ló é cativo, depois Abrão se separa de Ló por causa do gado, que Deus ali já está começando a multiplicar o gado de Abrão, então dá problema entre família e ele se separa. Você pode ver, meus irmãos, muitas coisas acontecem até chegar nesse capítulo 16 que nós acabamos de ler. Lá pelo 15 você pode ver que Deus ele já faz uma promessa, que Deus anima a Abrão, antes de Deus mudar o nome dele para Abraão, o nome dele era Abrão, Deus anima ele e promete a dar um filho para ele, porque através desse filho, nações seriam geradas, povos seriam criados sobre a face da terra e não poderia ser contado. Só que você pode perceber que do 12 até o 16 que nós acabamos de ler, muitas coisas que não está escrito aqui, porque não dá para contar e escrever tudo o que aconteceu realmente na vida de cada homem de Deus que foi chamado, porque não daria para escrever, foram muitas coisas e eles passaram por muitas coisas, então o que está relatado aqui foi o principal para ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Então Deus, quando chama Abrão e promete a ele que da vida dele Deus brotaria, faria crescer uma grande nação, mesmo ele já sendo em idade avançada, a gente pode imaginar que Abrão, ele conversou com Sarai, com certeza ele falou com Sarai, que Deus falou com ele, de que Deus prometeu dar filhos para ele, que ele teria uma família, a vida dele seria abençoada. Só que no decorrer dessa conversa que Abrão tem com Sarai, por eles serem seres humanos, falhos e pecadores, como nós hoje somos, eles também passaram por momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos que todo ser humano passa, como nós passamos. Nós ouvimos a promessa de Deus, mas tem dia que a gente fica na dúvida, será que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer? Isso é normal do ser humano, e com certeza eles passaram. E nesse texto aqui, no capítulo 16, que nós acabamos de ler, a Bíblia faz questão de falar que Sarai, que era a mulher de Abraão, ela não gerava filhos. Só que quando a Bíblia fala que ela não gerava filhos, não é no sentido literal que a Bíblia está falando. A Bíblia está mostrando que desde o capítulo 12 até o 16, que Deus chamou Abraão, eles tentaram sim, meus irmãos. Só que ela não gerava filhos. Eles tentaram, meus irmãos, já pela uma idade avançada, mas eles tentaram, só que ela não gerava. De maneira nenhuma ela conseguia ter filhos, ou filho ou filhas. Então a Bíblia fala, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ela não conseguia ter. E quando eles dois estavam juntos,
Na mesma casa que Abrão e Sarai moravam, eles também tinham uma serva, uma empregada doméstica, uma mulher para fazer e ajudar nos deveres da casa, para trabalhar para eles, porque eles já eram em idade avançada. E você vai entender isso mais para frente do texto, que eles precisavam de ajuda. Eles eram em idade avançada. Então a Bíblia fala que ele tinha uma serva egípcia em sua casa. O nome dela era Agar. E disse Sarai para Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ou seja, Sarai, ela tem essa consciência de que Deus estava impedindo ela de gerar. Ela tinha consciência de que era Deus que permite ou é Deus que impede alguém de ter filho, alguém de gerar, alguém de ser pai ou de ser mãe. Então a ideia dela é pegar essa egípcia e dar ela para Abrão. Olha, você vai coabitar com ela, ela vai ter o filho, e a promessa que Deus fez para você, que você vai ser pai, que eu vou ser mãe, ela vai ser adiantada, ela vai se cumprir. Sarai aqui, meus irmãos, ela quer concretizar a promessa que Deus fez para Abrão lá em Gênesis 12, dando uma mulher para Abrão, porque ela não podia gerar, para que assim se cumprisse a promessa de Deus. Para que assim a promessa de Deus pudesse acontecer. Só que não é dessa forma que Deus queria. Ela queria adiantar a promessa. Ela queria antecipar a promessa. Porque, como eu falei para os irmãos aqui no começo, eles com certeza passaram por altos e baixos. Será que Deus mesmo vai fazer? Será que realmente vai acontecer? Principalmente Sarai. Por isso que ela pega essa serva e dá para Abrão. Olha, vocês vão ter relação e o filho que nascer vai ser a promessa. Só que esse esforço que ela tem aqui para cumprir a promessa é um esforço carnal. Não foi da vontade de Deus ela ter adiantado a promessa. Pegar uma mulher e dar para Abrão ter uma relação e ter um filho. A promessa, meus irmãos, não era com essa egípcia, era com a própria Sarai. Só que ela tinha certeza e tinha consciência que Deus estava impedindo ela. Então, na mente dela, por Deus estar impedindo ela de ter filho, ela pensava que nunca ela seria mãe, de que nunca ela poderia cuidar e criar uma criança. Então, na mente dela, ela tinha que adiantar e antecipar essa promessa, fazendo com que Abraão tivesse e fosse pai de uma criança, de um filho, que não fosse da vontade de Deus, porque não era mesmo. Deus queria que fosse Abrão e Sarai, porque era assim desde o começo. Então o problema dela foi tentar antecipar a promessa. Meus irmãos, quantas pessoas, meus irmãos, receberam a promessa de Deus, receberam uma palavra, Deus usou alguém para prometer, para falar que vai fazer, que o chamado ainda está de pé, só que essa pessoa, esse homem, essa mulher está fazendo como Sarai. Está demorando tanto que Deus falou que vai fazer e não está fazendo. Está demorando tanto que Deus falou que a promessa ela vai cumprir, mas não estou vendo nada. E sabe o que acontece? Você acaba pegando caminhos que não é para pegar, só para tentar cumprir a promessa. Você começa a pregar aonde não é para você pregar. E eu não estou falando que não é certo, que não é errado ou mais você pregar. Você tem que pregar, só que há um tempo. Por você ver que Deus não fez o que Ele falou no tempo certo,
Você está buscando recursos e resposta em lugar que não é para você buscar. Você está tentando antecipar a promessa. Você até recebeu a promessa de Deus. Deus até falou com você e está falando que vai fazer. Só que você está tão impaciente, você está tão apressado, você está tão ansiosa que você quer buscar recurso no mundo. Poxa, já que Deus não fez, já que ainda não aconteceu, eu vou buscar, eu tenho que dar um jeito dessa promessa se cumprir. Aí você se detém com amizades que não é, você começa a conversar com pessoas que não é, você começa a ir para lugares que você não é, porque na sua mente, assim você vai cumprir aquilo que Deus te prometeu. Só que, meus irmãos, entendamos uma coisa: a promessa que Deus para cumprir na nossa vida, primeiramente, tem que ser da vontade de Deus. E segundamente, tem que haver o nosso esforço. Não é a gente que vai fazer a promessa se cumprir. É Deus que vai dar a direção para a promessa se cumprir e a gente vai cumprir essa direção para que a promessa se cumpra. Sarai não obedeceu à voz de Deus. Ela estava apressada, ansiosa e ela agiu pela sua própria vontade. Eu vou pegar essa egípcia e vou dar para Abrão. Abrão vai ter um filho e assim a promessa vai se cumprir. Só que não era assim, meus irmãos. O negócio não era com a egípcia, o negócio era com Sarai. Só que ela estava frustrada, estava ansiosa e queria que a promessa se cumprisse antes do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tinha certeza de que Deus estava impedindo ela. Por um tempo, mas a promessa ainda era com ela, meus irmãos. Sabe o que é lindo nesse versículo 2 aqui? É que Sarai, ela sabe que é Deus que está impedindo ela de ter filho ou de ter filha, ainda que seria por um tempo, porque a promessa era com ela, ela iria gerar, passando o tempo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que a gente tem que ter consciência é de que é Deus que impede ou é Deus que realiza as coisas. Você sabia que nem tudo que não está acontecendo na sua vida é diabo que está impedindo? Você sabia que nem tudo que não está chegando para você, de que nem todas as bênçãos, nem tudo que você quer, que não está chegando para você, é coisa do diabo? Você sabia que tem coisas que é o próprio Deus que impede? Você sabia que tem coisas que não acontecem, coisas que você não consegue, que não é diabo, não é fofoca, não é olho grande, não é inveja, mas você sabia que é o próprio Deus que impede? Para que no tempo certo Ele cumpra o que Ele quer para a sua vida. Meus irmãos, Deus ele é o Criador de tudo. É Ele que permite tudo e todas as coisas. Algumas coisas, por nossa consequência, pela nossa desobediência, a gente paga o que a gente planta. E outras coisas é pela vontade dEle, é pelo chamado e pela promessa dEle. Então entenda que o mundo, como a Bíblia fala em Salmos 24, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude e todos os que neles habitam. Tudo que está nessa terra está no controle de Deus. O problema que você passa, Deus que permite. A dor que a gente passa, é Deus que permite. As pessoas que a gente perde, que saem da nossa vida, é Deus que permite. Então, primeiramente, também temos que ter essa ciência de que se tem coisas acontecendo na nossa vida, ou é por nossa própria vontade e consequência, ou é pela permissão de Deus, ou é porque Deus não quer que aconteça. Meus irmãos, nem toda dificuldade é inferno, nem toda dificuldade é olho grande, é coisa do inferno. Tem coisa que é o próprio Deus, meus irmãos. Nem tudo é diabo, tem hora que é Deus mesmo que está com a mão em cima. Tem hora mesmo, e tem vezes que é o próprio Deus que está impedindo, que não quer fazer, meus irmãos.
Então tem coisas que você passa, que eu estou passando, que em vez de a gente ficar reclamando, isso é coisa de inveja. Não está dando errado porque é inveja. Não está dando errado porque é olho grande. São muito mal olhados contra a minha vida. Pode ser que sim também, eu não estou falando que não seja, mas eu estou te dando uma visão espiritual de um lado mais profundo, que pode ser que você não esteja vendo. E a visão que eu estou querendo passar para a sua vida é essa. Pode ser que seja o próprio Deus que está fechando o caminho para você. Pode ser que seja o próprio Deus que está permitindo você estar enfermo. Pode ser que seja o próprio Deus que esteja permitindo faltar alguma coisa para você, sendo você crente ou não. Meus irmãos, Ele faz o que Ele quer. E a gente tem que entender que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é as pessoas, não é o diabo que está fazendo e usando as pessoas. Tem coisa que é o próprio Deus que está impedindo de acontecer. É bênção, é milagre, é resposta. É Ele que faz, meus irmãos. Então tenha isso em mente. Quando te acontecer alguma coisa, quando você passar por alguma coisa, tenha isso em mente. Será que isso está acontecendo por minha causa, porque eu fiz errado? Ou será que é o próprio Deus que está impedindo? Ou será que realmente é Deus que não quer isso para minha vida? Tem esse tipo de visão espiritual, tem esse tipo de pensamento, e Deus vai falar contigo: olha, isso não foi você, sou eu, o próprio Deus que não quero, que estou impedindo você de fazer isso. E tem coisas que Deus vai falar com você: olha, isso é por sua culpa, você não vigiou, não obedeceu, eu falei contigo, mas você não obedeceu, agora você está pagando por aquilo que você cometeu. Então, meus irmãos, é dessa forma. Então ela falou: eis que o Senhor, ela falou para Abrão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Então a direção dela foi: entra, pois, a minha serva. Entrar aqui é no sentido sexual, é no sentido íntimo que ela está falando, que todo mundo já sabe o que é. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a sua voz. Abrão ouviu a voz de Sarai. Ele faz o que ela pede. A Bíblia fala no versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mão, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 dias que Abrão habitara na terra de Canaã. Meus irmãos, antigamente, se você for estudar, você pode ver que era um costume, quando uma mulher não podia ter filho naquela época, ela pegar a sua escrava, sua serva, e dar para o marido, para que assim ela pudesse ter um filho daquela escrava e se tornar um filho legítimo daquela mulher, que era a escrava. Então, na mente de Sarai, esse costume que eles tinham era um certo a se fazer, só que Sarai estava errado. Sarai estava errada. Ela tinha que entender, que se lembrar e pensar que a promessa de Deus não se cumpre da forma que o mundo fala. A promessa de Deus não se cumpre da forma que as pessoas falam, nem da forma e nem das tradições que o mundo tem. É da forma do próprio Deus. Você aprende a pregar, não é com o mundo. Você aprende a orar, não é com o mundo. Você aprende a cantar, a viver em santidade. Você aprende a amar, a ajudar o próximo. Você aprende a fazer o bem, a fazer o que é certo, não é com o mundo. O mundo tem a sua forma de ensinar e de fazer. É errado, mas tem. E Deus também tem a sua forma de ensinar e fazer. De uma forma santa, bendita, poderosa. De uma forma detalhada. E Sarai foi pelo padrão do mundo, pelo costume do mundo, e ela estava errada. Quantas pessoas, meus irmãos, estão perdendo o chamado por fazer da forma que o mundo está mandando? Quantas pessoas estão saindo da igreja por querer ou pensar que vai crescer, que vai conseguir, ouvindo o conselho do mundo, meus irmãos? Eu tive pregando esses dias falando sobre o Salmo 1.
Que a gente não deve ouvir conselho de ímpio nem de pecador, meus irmãos. Pessoas que estão no mundo, a gente não pode ouvir conselho. O nosso conselho está na Bíblia. O nosso conselho está nos profetas, nos discípulos, está no pastor da sua igreja, se ele é homem de Deus ainda. Se não for, você não pode ouvir conselho, porque vai trazer maldição para a sua vida. Você tem que saber como e de que forma é a vida do seu pastor. Você não pode ouvir conselho e nem ouvir direção de qualquer pessoa. Tem que ser homem de Deus, tem que viver na palavra, tem que fugir do pecado, tem que ser marido de uma só mulher, não pode ter duas famílias, tem que ser repreensível. Abre lá em 1 Timóteo, você vai ver, meus irmãos. Ao bispo, Timóteo fala, ao bispo, ao obreiro, que seja irrepreensível o marido de uma só mulher. Porque você não pode ouvir conselho de qualquer pessoa. Qualquer homem que se diz de Deus, com a vida bagunçada, com a vida de qualquer jeito, você não pode. Então ela, meus irmãos, ela, por uma tradição, um costume, ela vai pegar a mulher que está na casa dela, trabalhando para ela, para fazer a promessa de Deus se cumprir, só que ela estava errada, porque a promessa de Deus não se cumpre com direção do mundo. As coisas de Deus não se cumprem, não se aprende com a forma do mundo, meus irmãos. Vamos aprender isso. Então no versículo 5 ela faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 ela faz isso. Ela dá a egípcia para Abrão. Aí a Bíblia fala, e ele entrou a Agar. Eles tiveram a relação e ela concebeu. A Agar não era a mulher dele, era a escrava. Agar é a escrava, Sarai é a mulher. E entrou ele a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, vendo ela quem? Agar, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, agora vai voltar para Sarai. Quando Agar ela concebe, e ela vendo que ela estava grávida, Sarai, ela é desprezada. Por quê? Porque Agar tem e ela não tem. É triste isso, né, meus irmãos? Você viver e conviver com uma pessoa que vive te desprezando só porque ela tem e você não tem. É triste isso, né, meus irmãos? É triste isso, né, minhas irmãs? Você está em lugares e você olhar para a pessoa e você vê o olhar de desprezo da pessoa pela sua vida, porque ela se veste bem e você não se veste. Ela te olha de cima a baixo, ela te despreza, ela te menospreza, ela te rebaixa, ela te humilha, porque ela tem, porque ela pode, ela tem condição e você não tem, né? Isso é triste, né? Tem crente que está vivendo assim, meus irmãos. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que você vive assim. E até mesmo dentro da sua casa. É seu irmão, é seu pai, é sua mãe. Isso acontece, meus irmãos. É seu esposo, é sua esposa. Só porque tem, fica te desprezando, fica te humilhando, fica zombando de você. Só que o que essas pessoas não sabem é que você que me ouve, que está sendo desprezado, desprezada, você tem uma promessa e você vive por uma promessa. E aqueles que estão zombando, que estão te desprezando e te menosprezando, um dia vão ter que ver essa promessa se cumprir. Um dia vão ter que ver a exaltação de Deus, vão ter que ver o poder de Deus se cumprir na sua vida e glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sarai era desprezada. Por quê? Porque Sarai não podia gerar. Era de idade, útero seco, uma mulher infértil. Então no versículo 5, Sarai fala para Abrão, o meu agravo está sobre ti, o meu problema, a minha dor está sobre você. Minha serva pus eu em teu regaço, eu dei ela para você. E vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Meus irmãos,
é muito difícil, tem texto que é difícil a gente entender, que se a gente só ler por ler, a gente não vai entender. E eu estava lendo esse texto aqui, eu achei algo muito engraçado. Para pensar comigo. Aqui no versículo 16, no capítulo 16, do versículo 1 e 2, como eu falei lá no começo, Sarai, ela sabe que Deus não pode, naquele tempo, dar um filho para ela, ela sabe que Deus está impedindo ela, e ela, pela própria vontade dela, ela pega uma mulher que não era para pegar, dá para Abrão para ter um filho, e quando essa mulher tem filho, que essa mulher começa a desprezar ela, aqui no versículo 5 que nós acabamos de ler, que ela está reclamando com Abrão, que ela está sendo menosprezada. Esse versículo aqui é engraçado porque ninguém mandou ela pegar a serva de Abrão ou a serva dela e dar para Abrão, para eles terem um filho. Ninguém mandou, Deus não falou e ninguém falou para ela fazer. Ela, pela própria vontade dela, ela vai dar a serva dela para Abrão, e agora que ela foi desprezada, ela está reclamando com Abrão. Agora que ela concebeu, eu estou sendo menosprezado aos olhos dela. Mas eu pergunto para você pensar junto comigo nessa passagem, quem mandou ela fazer isso? Quem obrigou ela a dar uma mulher para o esposo dela que não era para dar? Ela fez pela própria vontade dela e agora ela está reclamando. Agora ela está questionando que ela está sendo menosprezada. Meus irmãos, isso é muito engraçado. Sabe por quê? Porque tem atitudes que você toma e tem atitudes que eu tomo que você não para pensar no que pode acontecer lá na frente, e quando acontece, depois você se arrepende. Depois eu me arrependo. Por que eu estou sofrendo com essa pessoa? Por que eu estou sendo humilhado por essa pessoa? Mas aí eu te pergunto e me pergunto, quem me mandou trazer essa pessoa para a minha vida? Quem mandou você trazer essa pessoa para a sua vida? Você está sendo humilhado, desprezado. Você escolheu trazer essa pessoa para a sua vida. Você escolheu ter esse tipo de amizade. E agora você está reclamando, agora eu estou reclamando do que essa pessoa está fazendo comigo? Isso é errado. Porque ninguém me obrigou, meus irmãos, ninguém te obrigou a você fazer nada. Você fez pela sua vontade. Eu fiz pela minha vontade. Só que se eu fiz pela minha vontade, depois eu também não posso reclamar pelas consequências que há de vir. Sarai fez isso, meus irmãos. Ela faz o que ninguém mandou fazer e depois ela reclama com Abrão. Agora eu sou desprezada por ela, aos olhos dela. Agora eu estou sendo e vivendo num jugo desigual. Mas eu pergunto para você, quem mandou ela trazer uma mulher e dar aquela serva para Abrão? Ninguém mandou, meus irmãos. O ser humano é muito engraçado, meus irmãos. Nós somos muito engraçados, nós somos difíceis de compreender. A gente faz o que não é para fazer, fala o que não é para falar, olha para o que não é para olhar, traz pessoas que não é para trazer para a nossa vida, e depois que a consequência vem, a tristeza e a dor vem por a gente ter trago aquela pessoa na nossa vida, a gente fica falando para os outros e reclamando. Poxa, aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa me tratou assim. Mas, meus irmãos, quem mandou a gente trazer essa pessoa para a nossa vida? A gente foi pela beleza, pela aparência. Poxa, tem dinheiro, é legal, eu quero ele na minha vida. Faz amizade, casa, namora com ele. E depois vem o desprezo. Depois vem o menosprezo, meus irmãos. E a gente quer reclamar. Não, agora você tem que se consertar. Agora você tem que dar um jeito de consertar o que você fez, sem você pensar na consequência que teria futuramente. Isso aqui é um ensinamento, porque antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que entender que na frente vai ter consequência que vai fazer a gente se arrepender. Todos nós passamos por isso. E tem pessoas que estão ouvindo essa palavra que você está passando por isso. Você trilhou caminhos, você trilhou ideias que agora você está se arrependendo. Só que através dessa palavra, em nome de Jesus, entenda que enquanto você estiver vivo, você pode consertar essa situação. Você errou, namorou, teve amizades que não foi
para você ter e essa pessoa te desprezou e te despreza, você pode mudar isso. Deus está te dando um novo caminho. Você tem pessoas na igreja, tem pastor, tem obreiros, tem homens e mulheres de Deus para você fazer amizade e evitar de ser desprezado futuramente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 5, ela vai questionar com Abrão sobre o menosprezo dela. Aí no versículo 6, quando Abrão ouve os questionamentos de Sarai pelo menosprezo que ela está passando, ela fala: o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, depois que ele ouve os questionamentos dela: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Duas coisas nós podemos aprender com as atitudes de Abrão e de Sarai. Meus irmãos, Sarai, ela estava frustrada, triste, caída, meus irmãos, porque estava sendo menosprezada, vendo o marido dela, o esposo dela, tendo um filho, tendo uma relação com uma mulher que não era para ter. E ela fica triste porque está sendo menosprezada. Só que depois que Sarai questiona e fala para ele o que ela está passando e se sentindo, Abraão fala algo que não era para ele ter falado. Olha o que Abraão fala: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Por quê? Porque tanto Abrão como Sarai, eles tinham o controle e o domínio sobre essa egípcia, porque trabalhava para eles e morava naquela mesma casa. E Abrão fala: olha, faz o que você quiser, o que for bom para os teus olhos. Só que para pensar comigo, porque isso não foi certo. Eu vou te explicar por que isso não foi certo. Abrão, sabendo que ela está triste, menosprezada, afligida por aquilo que está acontecendo, ele falar isso para ela fazer o que ela quisesse, o que fosse bom aos olhos dela, é a mesma coisa de que ele mandar ela se vingar, ele mandar ela fazer o que estava fazendo com ela, o menosprezo. Abrão estava dando autoridade e controle para Sarai agir com a própria vontade dela, sem pensar no que pode acontecer, sem pensar ou sem amar o próximo. E olha o que ela vai fazer por causa das palavras de Abrão. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Se Abrão não tivesse falado para ela fazer o que ela quisesse, Sarai não tinha pagado mal com mal. Se Abrão não tivesse falado aquilo e tivesse olhado pelos sentimentos de Sarai, que ela estava triste, ela não teria agido dessa forma. Era para Abrão, meus irmãos, entender que ela está magoada, que ela estava triste. E uma pessoa que está magoada, que está triste, para se vingar, para fazer o que é bom para ela mesma, para ela se sentir bem, ela é capaz de matar a outra. Ele é capaz de matar a outra. É capaz de pagar o mal com o mal. É capaz de falar coisas que não deve. É capaz de fazer coisas e tomar atitudes que não deve. Mas ela só faz isso, ela só aflige aquela mulher que estava desprezando ela, porque Abraão, como homem, como cabeça, ele deu autoridade. Você que é homem, você que me escuta, de maneira nenhuma, quando você ver uma mulher triste, quando você ver uma mulher, ou sentir, ou a sua mulher que mora com você tiver triste, se sentindo caída, de maneira nenhuma, você pode falar qualquer coisa para ela. De maneira nenhuma você pode tratar ela de qualquer maneira, porque no estado que ela está, na situação que ela está, ela pode fazer coisas que você não imagina. Ela pode trilhar caminhos, ela pode falar coisas para os outros, ou ela pode até mesmo tirar a própria vida dela.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque sendo para homem e para mulher, meus irmãos, uma pessoa magoada, uma pessoa triste, uma pessoa humilhada, desprezada pela outra, ela é capaz de fazer coisas inimagináveis, meus irmãos. Então a palavra de Abrão para ela foi errado. Não era para ele ter falado para ela fazer o que ela quisesse. Porque uma mulher desprezada, ela vai fazer o que é errado. Ainda mais se for por outra mulher, ela vai querer falar coisas, vai querer tramar coisas, e foi isso que Sarai fez. Sarai foi afligir ela. Só que a Bíblia não fala se foi com palavras, se foi fisicamente, agressivamente, tentando bater. A Bíblia não fala, só fala que foi afligir, porque ela estava se sentindo desprezada. Então, meus irmãos, vamos aprender uma coisa também. Esses momentos de desprezo, de tristeza, angústia, a gente passa, você que é crente, você passa. Só que você tem que entender que você não pode agir pelo seu sentimento. Sarai agiu pelo sentimento, pelo desprezo que ela estava passando, ela agiu pela mesma forma. Ela foi afligir, ela foi humilhar, ela foi magoar outra pessoa. Por quê? Porque ela estava agindo pelo sentimento. Não haja pelo sentimento quando você estiver triste. Não haja pela dor que você está passando quando você estiver triste. Não fala o que dá na sua cabeça quando você estiver triste. Vá pela palavra de Deus, acalma o seu coração. Não fala o que vá machucar a sua intimidade com Deus. Não fala o que você vá se arrepender depois. Não fala o que você vai ter que pedir desculpa depois por ter agido no momento. Não viva pela vista, não haja na emoção, na carne. Vai pelo Espírito Santo de Deus, vai pela palavra. Não reage diante da afronta. Não faça da forma que você quer. Faça, se for fazer, pela forma de Deus. Entendendo que agora você é diferente. Você age e reage diferente diante das situações. Porque você tem a Deus na sua vida. Então ela agiu pelo momento, pelo sentimento que ela estava passando. Ela foi e afligiu Agar. E Agar foge da presença de Sarai. Só que a Bíblia fala no versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, a serva de Sarai, o anjo perguntando para ela: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Meus irmãos, por que esse anjo aqui apareceu? Para onde ela estava fugindo? Por quê? Porque ela estava passando injustiça. Como eu falei, Abrão falou que não era para falar e Sarai fez o que não era para fazer. Tanto Abrão como Sarai, os dois estavam errados. Então esse anjo aparece para levar uma palavra, para dar um consolo. Só que, meus irmãos, hoje em dia, isso é lindo, porque mesmo em Gênesis, no Antigo Testamento, esse versículo aqui também serve para o Novo também. Se você for ver Salmos 91:11, a Bíblia fala: e dará aos anjos, e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Meus irmãos, nós temos que entender que todas as vezes que nós passamos injustiça, Deus ele tem um tempo e uma hora para agir em cima da injustiça que a gente passa. Você sabia que quando você é injusto, você passa por uma injustiça, quando alguém te trata de uma forma injusta, sem você ter feito nada, sem você ter falado nada, você sabia que Deus dos céus, ele manda e ordena anjos para pelejar pela sua vida, para te dar livramento, para fechar a boca do leão,
para jogar o diabo por terra, para envergonhar o inferno? Você sabia que quando um ser humano ele é injustiçado, quando ele passa por essas coisas, Deus ele envia anjos para pelejar pela vida dele e pela vida dela? Porque Deus é justo, meus irmãos. Deus não gosta de injustiça. E se você que me ouve, você está passando por esse momento de injustiça, é no trabalho, em casa, é na família, no casamento, estão se levantando contra você sem você ter feito nada, estão falando coisas contra a sua vida sem você ter feito nada, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai dar ordem aos anjos dele para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Eu profetizo que a partir de hoje os céus vão se abrir sobre a sua vida e não vai ser com a tua força que você vai solucionar essa injustiça, mas os anjos de Deus ou o próprio Deus descerá sobre ti para te guardar e fechar a boca do leão. Um anjo aparece para Agar quando ela foge por estar sendo afligida por Sarai, que era a dona da casa. E esse anjo pergunta: da onde você vem e para onde você vai? E ela fala: eu estou fugindo diante da face da minha senhora. Só que esse anjo, ele dá uma direção muito diferente, que eu acho linda, e nos próximos versículos a gente vai entender. Olha o que o anjo disse. Então disse-lhe um anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Por que um anjo está mandando, o anjo do Senhor, ela voltar para a casa da onde ela tinha fugido e se humilhar perante a senhora? Não foi perante o Senhor. Quando fala senhora, está falando de Sarai, a própria mulher que afligiu ela. Então o anjo fala: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, Deus, como eu falei, Deus, ele é justo. E Deus viu, meus irmãos, que lá em cima, quando essa mulher que é aqui, ela tinha fugido da senhora dela, mas lá em cima, quando ela estava grávida, quando ela concebeu, ela estava desprezando a serva dela, que depois a serva dela vai querer afligir ela, e ela vai fugir. Então, meus irmãos, Deus desceu para fazer justiça pela vida de Sarai. E o anjo fala para aquela mulher: olha, você vai voltar e você vai ter que se humilhar perante a tua senhora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem humilha muito, quem gosta de humilhar, um dia vai ser humilhado e vai ter que se humilhar, meus irmãos. O mal que ela fez, o desprezo que ela fez pela senhora dela, agora o próprio anjo do Senhor, que era o próprio Deus, está mandando ela voltar e se humilhar. Meus irmãos, Deus não manda ninguém se humilhar à toa. Se Deus está mandando você se humilhar, é porque você fez alguma coisa. É porque você está praticando alguma coisa. Você lembra de Naamã? Você lembra de Naamã, meus irmãos? O que ele teve que fazer? Ele teve que descer ao Rio Jordão 7 vezes, meus irmãos. Descer, quando a Bíblia fala, é humilhação. Ele teve que se dobrar, ele teve que se prostrar porque era muito orgulhoso. E quem é orgulhoso, meus irmãos, quem se exalta muito, depois vai ter que se humilhar, depois vai ser abatido. Então, esse anjo aqui está mandando ela voltar para casa, para ela se humilhar, porque ela estava e tinha humilhado a senhora dela. Quem humilha uma hora é humilhado, meus irmãos. Porque Deus, ele não dorme, Deus não falha. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está te acontecendo. Mas eu quero te falar que se é injustiça de alguém para você, Deus vai fazer essa pessoa se humilhar.
Deus pode até fazer essa pessoa chegar para você e pedir desculpa para você. Mas se você também está fazendo alguma coisa, ou se está acontecendo alguma coisa na sua vida, pode ser que tenha sido porque você humilhou alguém. Pode ser que tenha sido que você tenha feito mal para alguém e Deus está permitindo você passar por essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nesse texto aqui, ela tinha desprezado a senhora dela, agora Deus, sendo esse próprio anjo aqui, vai mandar ela voltar para o lugar de onde ela estava e se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Meus irmãos, Deus falou isso com Abrão. Só que, como eu falei lá atrás com os irmãos, não era Abrão com ela, porque a promessa não era de Abrão com ela, com Agar, era de Abrão com Sarai. Mas, irmão, por que Deus vai então multiplicar e vai falar para uma mulher que não era da promessa, que ela multiplicaria a descendência dela através daquele filho com Abrão de uma forma grande? Sabe por quê? Porque era por causa de Abrão, meus irmãos. Era por causa de Abrão que Deus falou que ia multiplicar. Foi como o salmista disse, que eu nunca vi uma desse mendigar o pão e nem um justo passar necessidade, passar fome. Então, meus irmãos, através da vida de Abraão, da semente de Abraão, ela, por ter sido mãe do filho do homem que Deus chamou para fazer e fez a promessa, também vai alcançar. E no versículo 11, o anjo do Senhor disse: eis que concebeste, você concebeu, e terás um filho, você vai conceber, ou mais, você vai conceber e você vai chamar o nome dele de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Esse Senhor aqui é com letra maiúscula, é nome próprio. Meus irmãos, esse anjo aqui, se você for ver, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Porque Deus, no Antigo Testamento, era assim que ele se manifestava. Mas no Novo Testamento, Deus tem falado, como a Bíblia fala, que nos últimos tempos Deus tem falado através do Filho, pelo Filho, que é pela palavra de Deus. Mas antigamente, meus irmãos, Deus vinha em forma de anjo. Como Deus apareceu também numa forma de anjo para Moisés na sarça ardente, e o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, falou para Moisés: não te achegues para cá, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Então, meus irmãos, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque, como eu falei lá atrás, tem dores e dificuldades que a gente passa que não é diabo, meus irmãos, é o próprio Deus. Aqui é mais uma confirmação de que Deus, ele aparece e ele se revela para a humanidade da forma que ele quer. É na natureza, é na chuva, é no calor, é no vento, é no frio. É naquilo que o ser humano consegue, é naquilo que o ser humano cria. Tudo isso, meus irmãos, eu não quero falar no geral, porque tem coisa que é do diabo, é maligno. Eu quero falar que tem coisas que é tão bela e tão lindo, que é da forma que Deus resolveu se manifestar e fazer com que o homem entenda que ele age em diversas formas, que ele aparece para o ser humano de diversas formas. Deus pode aparecer para você em dificuldade, em prova. Deus pode aparecer para você em uma forma de perseguição, de calúnia, de fofoca. E nem sempre significa que é o diabo. Tem hora que é Deus.
para te testar, para ver se você é crente, para ver se você está obedecendo, para ver se você crê na palavra, para ver se você realmente faz o que ele manda, como você diz. Então, esse anjo do Senhor aqui era o próprio Deus, que estava dando direções lindas para Agar. E uma prova de que era o próprio Deus é que anjo não pode multiplicar nada, meus irmãos. Anjo não tem poder para multiplicar nada. O que o anjo faz é pela ordenança de Deus, é pela ordem de Deus. Só que tem um detalhe muito grande nesse versículo 10. Disse-lhe mais um anjo do Senhor. Tá bom, é o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada. Foi a mesma coisa que Deus, eu vou abrir aqui para os irmãos ver, que foi Deus que falou. Deus falou para Abrão, meus irmãos, lá em 12, no capítulo 12, versículo 2, também a mesma coisa. Só que aqui foi o próprio Deus, e lá no capítulo 16, a Bíblia fala anjo do Senhor, mas era o próprio Deus também, porque é Deus que multiplica. Olha o que fala no capítulo 12, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uma grande nação, uma grande nação. E o que diz no versículo 10? Multiplicarei sobremaneira a tua semente. A mesma coisa, vai fazer uma grande nação, vai crescer, vai aumentar e vai multiplicar. Então, meus irmãos, aqui é o próprio Deus falando com ela. É o próprio Deus falando que vai multiplicar na vida dela, por causa da vida de Abraão, porque Abraão que continha a promessa. Então as direções foi essa: eu vou multiplicar, vai ser tão grande que ninguém vai poder contar, você vai conceber e você vai colocar o nome dele de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. É o significado do nome Ismael. O Senhor ouviu a tua aflição. Você sabia que Deus ele quer ouvir a tua aflição? Você sabia que Deus, ele agora, nesse momento, afligido, com dor, com tristeza, da forma que você está, você sabia que Deus ele quer ouvir? Você sabia que tem dores que você passa que não é para você contar para as pessoas? Você sabia que tem dores, dificuldades, tem sonhos que você passa que atormenta a sua cabeça, tem conversas que você ouve que te entristece, que não é para você contar para as pessoas ouvirem, mas é para Deus ouvir a sua aflição? Meus irmãos, temos que aprender que o que a gente passa, primeiramente, acima de tudo e de todas as coisas, é Deus que tem que ouvir, meus irmãos. Hoje em dia, a geração, tudo que passa, quer falar para o pai, quer falar para a mãe, quer falar para o marido, quer falar para a igreja, quer falar para o pastor. Meus irmãos, temos que selecionar primeiramente as pessoas que a gente fala. E ter como princípio e regra da nossa vida de que tudo que acontece comigo e com você, seja bom ou ruim, a gente tem que falar para Deus. Mas, irmão, como que eu vou falar para Deus? Eu não vejo Deus. Você tem que falar na oração, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, o dia hoje foi bom, o Senhor falou comigo, o Senhor me livrou, me guardou, o Senhor me deu força, me deu graça, o Senhor me deu livramento. Mas, Senhor, me ajuda nessa aflição, nessa dor, me livra dessa aflição, me dá força, me dá graça, me dá sustento, me dá o revestimento, me dá a graça. Isso é falar para Deus, isso é expor para Deus a sua aflição. O ser humano não vai querer e não vai poder te ajudar. Pode até te ouvir, mas não vai poder fazer nada. Mas Deus, além de te ouvir, Ele vai te dar solução, vai te dar resposta. Não tem coisa melhor do que falar para Deus, meus irmãos. Nós temos que criar um vínculo, uma raiz de intimidade com Deus e falar sempre para Deus e toda hora o que está acontecendo com a gente, meus irmãos. Assim como você fala e conversa com alguém, cria um nível de intimidade com Deus assim também.
O que te acontecer, fala para Deus, conversa com Deus. Ah, mas irmão, vão me ver falando sozinho na rua, vão me ver falando sozinho em casa. Não importa, você está falando com Deus. O que importa é que Deus conhece seu coração e você está expondo o seu problema para quem pode te ajudar. Louvado seja Deus. Então Deus ouviu a aflição daquela mulher de Agar, por quê? Porque ela foi afligida por Sarai. Da mesma forma, se você for ler esse texto, da mesma forma que Deus faz justiça por Sarai, mandando Agar se humilhar perante Sarai, Deus também faz justiça por Sarai, por Agar, quer dizer, ouvindo a aflição dela, que Sarai tinha afligido ela. Isso é lindo, meus irmãos. Deus faz justiça tanto para uma como para outra. Para uma, Deus manda se humilhar, porque fez coisa errada. E para a outra, Deus ouve a aflição. Por quê? Porque foi afligida. Olha o poder desse Deus, meus irmãos. Ele ouve a aflição do justo, daquele que obedece, daquele que pratica, daquele que se esforça para obter o mandamento e viver a palavra de Deus. Então, o Senhor ouviu a tua aflição, foi o nome que o próprio Deus mandou ela dar àquele bebê quando fosse concebido. E o próprio Deus vai falar mais ainda: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Sabe o que Deus está falando sobre a vida de Ismael quando ele nasceria? Que Ismael seria diferente das outras pessoas. Que Ismael, ele seria e viveria de uma forma diferente. O que ele faria, o que ele falaria, seria contra as coisas do mundo. Que ele praticaria a vontade de Deus. Ele ficaria com Deus e contra aqueles que ficassem contra Deus. Ele seria um homem forte, um homem de guerra, um homem que guardasse e praticasse a palavra de Deus. E ficaria contra tudo aquilo que ficasse contra Deus. E aqueles que ficassem contra ele, que ele ficasse contra ou mais, ficaria contra ele também. Porque, meus irmãos, homem de Deus, mulher de Deus é assim. Você tem que ficar contra ao sistema. Você tem que ficar contra ao mundo, as coisas que as pessoas fazem. E as pessoas que estão no mundo também vão ficar contra você. Não vão te suportar, não vão te aguentar, não vão te ouvir, não vão querer conversar com você, porque você é diferente. Você faz parte da promessa de Deus. Se você está do lado de todo mundo, tem alguma coisa errada com você. Se todo mundo está do seu lado, tem alguma coisa errada com você. Quem é a promessa de Deus, quem vive a promessa de Deus, é bravo. É homem e mulher brava, que fica contra tudo e contra todas as coisas que são erradas diante da face de Deus. E quem está vivendo contra todas as coisas que são erradas diante da face de Deus, fica contra quem está vivendo da forma certa, na vontade de Deus. Então foi isso que Deus falou para ela: olha, o filho que você vai ter, ele vai ser homem bravo. E a mão dele, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, vai ficar contra todo mundo. Porque ele faz parte da promessa. Ele vai fazer diferente de todo mundo. E a mão de todos contra ele, vão ficar contra ele, vão pelejar contra ele, porque não vão suportar o jeito dele, não vão suportar a forma de viver dele. E ele habitará diante da face de todos seus irmãos. Ele não vai cair, ele não vai ser derrubado, ninguém vai parar ele. Ele vai habitar diante da face dos irmãos dele, porque eu serei com ele. Aí no versículo 13 e 14, ela chama o nome do Senhor que falava com ela: Tu és
Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Meus irmãos, mais uma prova de que esse anjo do Senhor que apareceu para ela era o próprio Deus. Isso quem está falando não sou eu, foi a própria H que disse. E ela chamou o nome do Senhor que falava com ela. Como é que ela chamava? Tu és Deus, tu és Deus da vista. Ela está falando, olha, tu és o Deus que vê tudo. Tu és o Deus que sabe de tudo e está vendo todas as coisas. Tu és Deus da vista. É o Deus que vê tudo, meus irmãos. É o Deus que contempla tudo. Tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então aqui está mais uma prova para você que não conhece, não sabe que Deus ele aparece e ele se revela para a humanidade em diversas formas. Aqui está uma prova. A própria egípcia chamando o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, porque ele se manifestava assim. Como apareceu também, louvado seja o nome do Senhor, em diversas vezes na Bíblia. Então, aonde ela estava, a Bíblia fala, por isso se chama aquele lugar de La-ai-Roi, que está entre Cádiz e Berede, que era o lugar onde ela estava. Porque Deus olhou para a aflição dela. Aí a Bíblia vai voltar para a história de Agar e de Abrão. E Agar deu um filho a Abrão. Aqui ela já gerou, aqui ela concebeu. Até aqui em cima ela não tinha concebido. No versículo 15 ela já concebeu um filho a Abrão. Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abrão de idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Olha que lindo, meus irmãos. O homem já de idade passou por muitas coisas muito altos e baixos, como Sarai também passou, como Agar também passou, todos eles passaram. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus mostrou que quando Ele quer fazer, Ele faz, meus irmãos. Quando Ele quer criar, Ele faz. Só que esse versículo 16 aqui não era o que Deus tinha prometido para Abrão, porque a promessa não era ele com Agar, era ele com Sarai. E lá, se você for ver do 21, lá em Gênesis 21, que já é outro texto, aí que Abrão com Sara, aí que eles separadamente vão ter um filho. Aí sim, esse é o filho da promessa. Que Deus vai e visita Sara como ele tinha dito e feito como ele tinha falado. Então, meus irmãos, guarde esses versículos, guarde esse texto, por mais que tenha sido grande, reflita, medite, volte na palavra e guarde, tome como exemplo para a sua vida, porque Deus, Ele quer te fazer entender que a chamada, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Só que eu quero te falar que vão vir pessoas, o diabo vai colocar pensamentos, ideias para você adiantar a promessa. Só que não é para você adiantar. No meio da caminhada cristã, você vai passar por coisas que vai fazer você querer tomar atitudes precipitadas, mas você não pode tomar atitude precipitada, porque você pode se arrepender. E eu quero falar para a sua vida que por mais que demore ou pareça que está demorando Deus cumprir, Ele vai cumprir, meus irmãos. Ele vai cumprir. O nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele é o Deus da verdade. Ele vai cumprir. Então aquiete seu coração. Na vida de Abrão, para ele ter uma filha com Sarai, não foi de uma hora para outra. Se passaram anos, meus irmãos. Se passaram anos, minhas irmãs.
Por isso que teve essa desavença, esse desencontro, e houve até briga dentro da casa de Abrão e de Sarai. Você pode ler no capítulo 21, você pode ler lá a briga que teve, porque Sarai fez o que não era para fazer, mas depois se arrepende e manda Abrão tirar ela de casa, a outra mulher. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus.